O Senhor convoca a sua igreja para externar a sua gratidão. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 53. Do versículo 4 ao 6. Isaías 53. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de nós todos. Então agora, irmãos, nós vamos fazer uma oração de gratidão e exaltação ao nome do Senhor. Oremos. Ó Deus, nós somos gratos, Deus, pela proteção que Tu derramas sobre nossas vidas, Deus, por podermos estar aqui hoje, nesse dia, e Te adorar. São tantas bênçãos, Deus, que Tu derramas sobre nossa vida, que às vezes a gente nem consegue enxergar como falhos que somos. Nós agradecemos também, Deus, pela proteção da Tua igreja, pelo crescimento da Tua igreja, pela fé depositada em cada irmão aqui que tem vindo Te adorar, engrandecer o Teu nome, e pela graça, Deus, que Tu derrama sobre todos nós, todos os dias. Nós somos gratos, assim, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos cantar um hino, irmãos. 108.
O Senhor convoca a sua igreja para confessar os seus pecados. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Isaías 59, do 1 ao 4. Que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Agora é o momento, irmãos, de nós orarmos, confessando nossos pecados a Deus, e eu peço que cada um faça isso. Depois eu peço para o irmão Tiago para fazer uma oração por todos nós para a confissão de pecados. Então oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa linda manhã, por todos estarmos aqui para te louvar, te agradecer todas as coisas boas que o Senhor fez e segue fazendo por nós. Mas estamos aqui também, Senhor, para pedir perdão por todas as falhas que cometemos, por todas as vezes que desonramos sermos seus filhos. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, nos reaproxime da sua convivência, Senhor. Mesmo quando não sabemos que estamos em falta, mas o Senhor sabe, e o Senhor sabe o coração de cada um, e o Senhor é pequenino, Senhor. Pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor convoca a sua igreja para louvar seu santo nome. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses 1. Do 13 ao 16. Colossenses 1. Do 13 ao 16. Que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora é o momento, irmãos, de nós fazermos nossos cânticos congregacionais e a gente tem a oportunidade de trazer nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Lembrando que isso é um compromisso dos membros da igreja e os visitantes sintam-se à vontade. A igreja pode se colocar de pé.
Cheio de graça e de
graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Vimos sua glória, glória do Pai, vimos sua glória, glória do Pai, vimos sua glória, glória do Pai, vimos sua glória, glória Deus, nós somos gratos pelos dias de ofertas que temos estado aqui na tua casa, Deus. Continua abençoando o teu povo, Deus, aqueles que contribuem com os seus ganhos, Deus, aqui, que a gente possa cada vez crescer mais, sabemos que é necessário esses recursos também, Deus. E já te pedimos que tu vá à frente junto ao conselho, tomando as melhores decisões para investir nessas finanças. Senhor, nós somos gratos por todos, em nome de Jesus, sabe? O Senhor convoca a sua igreja a ouvir a sua voz. Vamos ler mais uma vez, irmãos, em Atos 10, 33, a parte B. E diz assim: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então agora eu convido o nosso presbítero Rafael para trazer a mensagem. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor. Convido a abrirmos o Evangelho de João, capítulo 5. Chegamos no capítulo 5, nós estamos desde o início do ano expondo o Evangelho de João, capítulo a capítulo, versículo a versículo, irmãos. João, capítulo 5, hoje iremos apenas até o versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós te damos graças pela tua palavra aberta entre nós, Senhor, mais uma vez. E pedimos pelo agir do teu Santo Espírito que possamos entender, Senhor, aquilo para que ela foi escrita, para que aprendamos, para que sejamos exortados, para que sejamos consolados, para que cresçamos, Senhor, como cristãos.
Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, chegando no capítulo 5, após o Senhor Jesus ficar alguns dias em Samaria, capítulo 4, o Senhor Jesus ele passou pela Galileia, e ali na Galileia, na região onde ele foi criado, a sua terra natal, ele realizou o seu segundo milagre, que nós vimos domingo passado. Ele curou um filho do oficial do rei. Foi a cura de um menino que estava para morrer. Esse menino o pai já estava desesperado, e o pai, aflito, um homem poderoso, um homem influente, não sabia mais o que fazer, e ele clamou que Jesus fosse ao encontro do filho. Nós vemos que Jesus não precisou ir até o menino para curá-lo. E assim o apóstolo João quer nos ensinar que o Senhor Jesus tem poder sobre a cura, e ele cura do jeito que ele quer. Ele não precisa usar utensílios, como muitos curandeiros fazem. Ele não precisa exigir que a pessoa caminhe certas milhas, que a pessoa faça isso, faça aquilo para ser curado. Não, Jesus é Deus, é isso que João quer mostrar. E ele não precisou nem ir no lugar para curar esse menino. Ele só falou: vai, que o teu filho está curado. Esse foi o segundo sinal, meus irmãos, que o apóstolo nos registrou. E João, nós vemos bem desde o início aqui, nós comentamos, quando João registra milagres, ele quer deixar claro para os seus leitores, que somos nós, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Ele quer deixar claro isso para nós. No final do Evangelho ele fala: eu escrevi tudo isso para vocês, para que vocês tenham fé, e vocês acreditem em Jesus. E vocês tendo fé e acreditando que Jesus é Deus, vocês têm vida no nome dele. Então essa é a intenção, meus irmãos. E essa é a intenção do capítulo 5, ao o apóstolo descrever o terceiro sinal. Qual foi o terceiro sinal? A cura de um paralítico. No capítulo 5 nós vemos isso. Deus é poderoso para curar da forma que ele quer. E essa cura do paralítico, ela só aparece nesse evangelho. Nos demais evangelhos não aparece, meus irmãos. Olhemos para o texto no versículo 1. João escreve que, passado todas estas coisas que eu comentei, do milagre, da passada dele por Samaria, da conversão dos samaritanos, o Senhor Jesus decide voltar para Jerusalém. Por quê? Principalmente, em Jerusalém ocorreria a festa dos judeus. Todo judeu, meus irmãos, ele precisa ir pelo menos uma vez ao ano. Aquele que não mora em Jerusalém, ele precisa subir a Jerusalém para as três principais festas: festa dos tabernáculos, festa dos Pentecostes e a Páscoa. Nós não sabemos exatamente qual era a festa, mas o texto diz que Jesus subiu para Jerusalém porque lá havia festa. E ele, como um bom judeu, como um judeu obediente, ele faz isso. Essa é a informação que temos inicialmente. Dos versículos de 2 a 4, meus irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus, ele não subiu para lá simplesmente para ir para uma festa. Não foi só isso que ele fez. O escritor destaca aqui um local da cidade de Jerusalém. Um local que tinha um tanque. Esse tanque estava junto da Porta das Ovelhas. É uma porta muito antiga. Essa Porta das Ovelhas, ela é registrada lá no livro de Neemias. Ela foi toda restaurada pelo governante Neemias. Então lá nessa Porta das Ovelhas existia um tanque retangular, como se fossem duas piscinas. E o escritor ele dá informações desse tanque. Esse tanque, em hebraico chamado tanque de Betesda, ele significa tanque de misericórdia, tanque de derramamento. Então é isso que significa Betesda, e é importante para nós isso. João registra que era um tanque chamado tanque de Betesda, tanque da misericórdia. E ali, meus irmãos, não era um local privado, era um local onde muitas pessoas circulavam, era um local público. E assim, pelo tamanho do local, nós vemos que ele era muito frequentado. No versículo 3, o apóstolo João ele descreve quais pessoas que frequentavam esse local. E ele descreve que naquele tanque, uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E ele usa o verbo jazer, que dá a ideia aqui, esse verbo tanto dá a ideia da pessoa morrer, mas dá a ideia da pessoa ficar deitada.
Então, nesse tanque, nesse local, pessoas com diversas doenças, diversas enfermidades, elas ficavam como mendigos, deitadas no chão, esperando uma possível ajuda. Essa era, meus irmãos, esse era o público ali. E é para esse local que o Senhor Jesus vai quando ele chega em Jerusalém para participar de uma festa. Certamente não era um local que turistas iriam. Com certeza turistas, pessoas normais, fugiriam desse local. Um local certamente desprezado da cidade. Geralmente, quando nós visitamos uma nova cidade, uma cidade turística, nós queremos ir nos principais pontos, nos locais mais buscados, nos lugares mais bonitos. Para quem vai para a capital, por exemplo, para Porto Alegre, quem vem de longe, geralmente a pessoa vai ali, Parque da Redenção, vai no mercado público, vai em lugares bonitos, mas dificilmente alguma pessoa ela vai no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, por exemplo. A pessoa talvez só vai lá se tiver algum conhecido ou precisa fazer um exame, precisa fazer uma consulta. Então, dificilmente alguém vai em lugares assim quando conhece uma nova cidade, uma cidade que não é sua. Mas o Senhor Jesus, ele foi para um lugar que poucos iriam, meus irmãos. Um lugar triste, de pessoas sofridas, pessoas amarguradas, pessoas isoladas, pessoas desprezadas pela sociedade. Pessoas que tinham doenças que, por exemplo, pessoa que tinha lepra, ela não podia ter contato com outras pessoas. Ela não podia entrar no templo para servir e adorar a Deus. Ela não podia ter contato. Ela vivia à margem da sociedade. Elas não podiam se comunicar perto de outras pessoas. Era uma pessoa considerada impura. E o Senhor Jesus vai para esse lugar. Poucos iriam para lá. Mas, conforme o Evangelho de Lucas, meus irmãos, capítulo 3, quando o mestre responde assim aos fariseus, abre aspas, respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus veio para essas pessoas. Ele veio para as pessoas que são necessitadas, para as pessoas que são doentes, que se consideram que precisam de algo. Pessoas que não se consideram totalmente justas, perfeitas. Jesus veio para os doentes, meus irmãos. Ele veio para os pecadores. Se você se considera uma pessoa totalmente saudável, sem defeito, Jesus não é para ti. Se você não reconhece que você é um pecador, se você não reconhece a gravidade que é o pecado, que o pecado não é um simples desvio moral, que o pecado não é um contexto que certas culturas admitem, se você não considerar isso, Jesus pouco importa para ti. Jesus veio para os necessitados, meus irmãos. O versículo 4, se vocês olharem suas Bíblias, ele está todo em conchetes. Algumas Bíblias, inclusive, ele está em outra cor. E os estudiosos apontam que esse versículo, ele é uma adição explicativa. Como assim? Esse versículo, meus irmãos, ele não consta nos manuscritos antigos e originais. Esse versículo ele vem de pouco tempo. E ele é uma adição explicativa, se os irmãos olharem. Edições modernas que colocaram isso. E elas fizeram questão de colocar entre colchetes. O verso fala, no versículo 4, que essa multidão de enfermos, eles tinham uma esperança. E qual a esperança que eles tinham? Em uma lenda, em uma superstição, em uma crendice, que se tornou popular. E qual era isso? De que um anjo, em certo tempo, não sabemos quando, qual a periodicidade, esse anjo chegava, agitava as águas do tanque, e quem entrasse primeiro na água era curado de qualquer doença. Então estava lá alguém leproso, chegava o anjo, agitava as águas, o leproso ia lá, corria, era o primeiro, na mesma hora a sua pele toda era curada. Isso faz todo sentido, meus irmãos, nós acreditarmos que era uma superstição. Pois Deus, Ele não trabalha desse jeito. Deus não trabalha dessa forma. Deus, claro, Ele cura quem Ele quiser do jeito dele.
Mas não é assim. Nós não vemos o método de Deus na Bíblia dessa forma, como se Deus vai beneficiar somente os mais rápidos, os mais ágeis, aqueles que vão primeiro. Então, praticamente todos os estudiosos entendem que o escritor explica isso, porque nós veremos depois que o homem que é destacado paralítico, ele acreditava nessa história, mas essa história era uma lenda, virou algo popular, e o povo acreditava nisso. Mas Deus não trabalha assim. Deus não trabalha dessa forma. Nunca foi, meus irmãos, o método do Senhor. Então é uma adição aqui do leitor para ficar mais claro para nós. Versículo 5, agora João ele destaca um homem que estava ali. Estava ali um homem, não sabemos o nome dele, um homem enfermo havia 38 anos. Quase 4 décadas esse homem estava enfermo. Nós sabemos que ele estava paralítico, ele tinha dificuldade para andar. Ele estava enfermo há 38 anos, meus irmãos. E o versículo 6 diz assim: Jesus, vendo-o deitado, esse homem estava jazendo, estava deitado como um mendigo. O Senhor Jesus viu ele deitado e, sabendo que ele estava assim há muito tempo, Jesus não sabia quem ele era, o homem não sabia quem Jesus era, mas João deixa claro, Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo enfermo, mais de 3 décadas. E é uma questão interessante, meus irmãos. No versículo 5, o Senhor olha para ele, olha para esse homem, e ele faz uma pergunta para esse homem. Ele pergunta assim para o homem: queres ser curado? Não é como em outros textos que as pessoas vêm a Jesus: mestre, tem compaixão de mim, me cure. Não, aqui Jesus vai até o homem e Jesus faz uma pergunta para esse homem. Estava ali deitado: queres ser curado? É uma questão interessante, meus irmãos, essa pergunta que o Senhor levanta, pois, incrivelmente, existem pessoas que se acostumam com seu estado enfermo. Incrivelmente, meus irmãos. Por estarem doentes e necessitados, existem muitas pessoas que são tentadas a continuarem assim. Por quê? Pois elas recebem ajuda, elas recebem auxílio, elas recebem benefícios. Todos nós, meus irmãos, podemos cair nessa tentação. A tentação de nos estagnarmos, a tentação de assumir um papel de vítima, de autopiedade, de pena de nós mesmos, como se o mundo inteiro nos devesse. Então Jesus faz essa pergunta para o homem, e até hoje entre nós, e nós somos tentados a nos acomodarmos às nossas enfermidades, às nossas fraquezas, para assim recebermos algum benefício. Versículo 7, meus irmãos, caminhando. O homem responde para Jesus. E qual a resposta dele? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro atrás de mim. Então nós vemos aqui que a esperança do homem, conforme a resposta dele, no versículo 7, a esperança desse homem estava nesta lenda do anjo. E ele revela também, meus irmãos, a solidão que ele sentia. Geralmente, quando tem um enfermo, nós vamos no hospital, deixamos pessoas no hospital, nós vemos que quase sempre um enfermo, um idoso, uma criança, sempre tem alguém acompanhando, sempre tem algum acompanhante, um familiar, um conhecido, um amigo, um irmão da igreja. Mas esse homem aqui, ele revela a esperança que ele tinha nessa crendice popular, nessa superstição, e ele revela a solidão dele, porque ele acredita que quando o anjo vinha, a água se mexia, mas pela debilidade dele, não tinha ninguém que pudesse levantá-lo para ele chegar primeiro e ser curado da sua enfermidade. Ele revela isso, meus irmãos. Ele não conseguia caminhar e não tinha ninguém para ajudá-lo. Estava só. E muitos outros iam antes dele. Nós podemos pensar aqui, meus irmãos, que nós somos como os enfermos dessa passagem e como esse homem, pois existem males profundos no teu coração, no meu coração,
que não basta, meus irmãos, uma ida ao hospital, não basta uma cura, não basta um tratamento, um medicamento. Todas essas coisas são válidas e são graça de Deus. Exames, médicos, remédios, mas só Deus pode nos curar de fato. Só a misericórdia de Deus pode curar as enfermidades do nosso coração, o centro da nossa existência, onde lá tudo acontece. Somente a sua misericórdia, meus irmãos. E aqui podemos pensar, onde nós buscamos ajuda para ser curado de fato? Nós vivemos um país totalmente supersticioso. Onde nós buscamos ajuda? Nós buscamos ajuda somente no Senhor. Nós sabemos que Deus pode usar o que Ele for, colocar ótimos médicos em nosso caminho, mas Deus pode nos curar do jeito que Ele quiser, ou pode não nos curar. E louvado seja o nome de Deus. Onde nós buscamos ajuda, irmãos? Em crenças humanas, lendas, superstições, ou somente no Senhor? E também, provavelmente, nós já nos sentimos como este homem. Como assim? Como se o mundo todo estivesse contra nós. Com certeza você já se sentiu assim. Como se tudo desse errado, como se você estivesse sozinho no mundo, um órfão, sem ninguém para te ajudar. Órfão, sem cuidado e sem ajuda, como esse homem. O crente pode se sentir assim. Nós somos fracos, meus irmãos. Mas nunca se esqueça, nós temos um Pai celestial, um Pai que cuida de nós. E esse Pai, Ele usa inclusive as doenças, as nossas fraquezas, para o quê? Para o nosso bem. Ele sabe de todas as nossas lutas, meus irmãos. E a iniciativa de nos curar vem do Senhor. Se Ele não te curar de algo que você está passando, é porque pela sabedoria dEle, pela graça dEle, você precisa passar por isso ainda. Essa é a sabedoria que a Escritura nos ensina, irmãos. Então nós podemos ceder e ser como esse homem, nos sentirmos totalmente sozinhos, inclusive abandonados por Deus. Nós vemos nos Salmos, os salmistas falando: Deus, onde Tu estás? Onde está o Senhor? Eu clamo de dia, clamo de noite. E o crente pode fazer essa oração a Deus, mas nunca esqueça, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos não são a palavra final. Deus está acima de tudo, irmãos. E por mais que a gente pense que a gente está sozinho, nós não estamos. Nós temos um Pai que cuida de nós. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Versículos 8 e 9, os últimos versículos, eles nos falam, após Jesus ouvir a resposta do homem, uma resposta amargurada, uma resposta sem esperança, sem alarde, sem show, sem espetáculo, o Senhor dá uma ordem para esse homem. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente, versículo 9, o homem se viu curado, algo incrível aconteceu nele, e tomando o leito, pôs-se a andar. E termina com a informação que aquele dia era sábado. Aquele dia era o dia do descanso dos judeus. E no próximo domingo, se Deus permitir, nós continuaremos e veremos um pouco da situação. Os fariseus vão entrar na história, os fariseus vão reclamar porque o homem estava carregando o seu leito. Mas nós vamos até aqui hoje. Jesus cura esse homem sem alarde, sem show. É interessante que o homem, ele não pediu a Jesus para ser curado. Ele não clamou, meus irmãos. Se os irmãos lembram da história dos 10 leprosos, está lá em Lucas 19, os 10 leprosos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, tem compaixão de nós. E o Senhor teve compaixão. Ele curou os 10 leprosos. Porém, o que aconteceu? E esse homem lembra um pouco os 10 leprosos. Somente um dos leprosos voltou para agradecer. E aqui nós vemos, meus irmãos, que o versículo termina dizendo que o homem se viu curado pela palavra de Jesus, tomou o seu objeto, o seu leito, pôs-se a andar, e não há nenhuma informação que ele agradeceu a Jesus, que ele louvou a Deus, como existem outras passagens de pessoas curadas. Não há.
Não há nenhuma menção de gratidão aqui. É incrível isso. E isso faz lembrar daqueles leprosos. O próprio Senhor Jesus fala: somente tu voltou para agradecer? E o leproso ainda era um samaritano. Era do povo que era desprezado pelos judeus. Nós vemos isso, meus irmãos. Não temos nenhum registro aqui, nenhum louvor, nada. Não caiamos nesse mesmo mal, meus irmãos. Todos nós podemos cair neste mesmo mal de sermos achados ingratos. De sermos achados ingratos diariamente. Porque Deus tem sido bom conosco. Deus tem nos dado tantas coisas, não só o seu perdão, a vida eterna, mas diariamente eu posso ter certeza que cada um aqui pode falar do quanto Deus tem sido bom com você. Não caia neste mesmo mal, meus irmãos, de fazer com que a religião, com que a fé cristã se torne tão mecânico, o ir à igreja se torne tão mecânico que a gente não tenha mais nem tempo de dobrar o nosso joelho e agradecer a Deus, mesmo em momentos de dificuldade. Não caiamos neste mal, meus irmãos. Portanto, aqui nós vemos que Deus, Ele age apesar de nós. Apesar das crenças erradas desse homem, apesar da ingratidão, apesar da cegueira desse homem, Deus age. Deus age. Esse homem não tinha fé, esse homem não era grato a Deus. Nós veremos mais para frente que o Senhor Jesus fala, encontra ele no templo e fala: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, a maioria dos estudiosos acredita que isso que esse homem estava passando há tanto tempo era por causa de pecado que ele cometia a Deus. E Jesus dá uma repreensão a ele: ó, você foi curado, não peques mais. Então, esse homem em pecado, esse homem ingrato, esse homem acreditando em coisas que não são de Deus, pela graça de Deus, Deus curou ele. O Senhor Jesus curou, porque Deus cura quem Ele quer e Deus é soberano para isso, meus irmãos. Que Deus nos ajude. O pecado, nós sabemos, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta das pessoas, ele nos traz engano, dor, sofrimento e morte. Porém, o que Deus faz? Ele perdoa e traz esperança. Deus restaura as pessoas que não merecem. O que nós chamamos isso? Graça. Eu falei aqui numa das primeiras pregações que eu preguei aos irmãos, o que é graça? Graça é você receber aquilo que você não merece. Então, se você dá para uma pessoa que fez mal a você, uma pessoa que te trata mal, e você age com bondade com essa pessoa, você está sendo graciosa. Graça é isso, é você dar para a pessoa o que ela não merece. E Deus é gracioso conosco, porque Ele nos dá o que a gente não merece. Misericórdia é o contrário. Misericórdia é você não receber o que você merece. O que nós merecemos? A morte eterna, a separação de Deus, o juízo eterno. Por isso que nós recebemos misericórdia. Portanto, meus irmãos, essa passagem nos ensina que Jesus é Deus. Esse terceiro sinal. Ele transformou a água em vinho. Ele cura pessoas mesmo sem tocar, mesmo sem estar no local. E ele faz um paralítico andar apenas dando ordem a ele. É isso que João quer nos mostrar. Jesus é Deus, é mais do que um homem. E eu termino com umas aplicações, meus irmãos. Primeiro, Jesus veio para os doentes, como eu comentei. Ele veio para os necessitados. Ele veio para os que sabem que não têm força em si mesmos para viverem. Você reconhece isso? Você reconhece a sua fraqueza? Você reconhece que está de pé somente por causa da graça do Senhor? Você reconhece que sem Deus você está perdido? Ou a ideia que você tem de Deus é de alguém distante, uma pessoa que pode te ajudar ou não, mas no dia a dia, na prática ali, é comigo mesmo, é do meu jeito? Você reconhece que cada passo que você dá, você precisa da ajuda do Senhor? O fato de você estar vivo já é graça de Deus.
Outro, meus irmãos, a verdadeira cura é só Deus quem dá. Tomem cuidado com as falsas esperanças, com as falsas curas. Como eu disse, não digo que nós não devemos ir ao médico, buscar especialistas, tudo isso é graça de Deus. Mas a nossa esperança precisa estar fixada no Senhor, somente no Senhor. Nós devemos reconhecer que Ele é a nossa cura. Deus é bom, seja nos curando ou não. Deus é bom, meus irmãos. E por fim, meus irmãos, em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele chama o corpo atual dele, ele chama de corpo de humilhação. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses. Ele fala o meu estado atual. Em Romanos também ele fala o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu detesto fazer, eu acabo fazendo. Então o apóstolo Paulo, de uma forma muito realista, ele vê, esse meu corpo atual, mesmo o Espírito Santo habitando em mim, mesmo eu tendo um novo coração, ele é um corpo de humilhação, e é um corpo que está morrendo, e é um corpo fraco, um corpo que a tentação me alcança. Mas ele fala, e aqui que está a nossa esperança, ele fala que o Senhor Jesus lhe dará um corpo de glória. Ele fala que o Senhor Jesus lhe dará um corpo perfeito. Aquele estado dele ali não é o estado que ele ficará para sempre. Essa é a esperança que Paulo tem. Ele diz que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai receber um corpo. E como vai ser esse corpo? Igual ao corpo do seu mestre. Por isso que nós vemos que Jesus, ele é as primícias, ele é o primogênito. No domingo ele ressuscitou e agora ele tem um novo corpo. Ele vive e é um corpo ressurreto, um corpo glorioso, um corpo onde doença, morte, sofrimento não podem mais causar nada. Esse é o corpo que o apóstolo Paulo espera. Essa é a esperança dele. E a Bíblia nos fala que quando o Senhor Jesus voltar, no dia final, aqueles que estão aqui, num piscar de olhos, meus irmãos, os eleitos do Senhor, os crentes, eles serão transformados num piscar de olhos. Você receberá um novo corpo. Essa é a esperança que nós temos. E nós precisamos nos alegrar e ter essa esperança. É isso que o apóstolo Paulo tem, essa esperança, meus irmãos. E essa esperança acontecerá, nós temos certeza. Eu termino com um poema da Adélia Prado. E ela fala sobre esperança. Esse poema é muito interessante porque ela fala do nosso estado atual, nosso estado de vergonha, nosso estado de fraqueza. Mas ela também nos lembra da sorte que nos espera. Esse poema se chama Jó Consolado. E nós lembramos o que Jó passou. Jó passou por todo tipo de sofrimento, dos pés à cabeça. Mas depois ele teve a sua saúde restaurada. Mas nós sabemos que depois Jó envelheceu, Jó morreu. Mas ele, como um crente no Senhor, ele sabia que ele ressuscitaria. E um dia ele iria ressuscitar. Então assim diz o poema, meus irmãos. E aqui eu termino. Desperta, corpo cansado. Louva com tua boca a cicatriz perfeita, o fígado autolimpante, a excelsa vida. Louva com tua língua de argila, coisa miserável e eterna. Louva, sangue impuro e arrogante. Sabes que te amo. Louva, portanto, a sorte que te espera paga toda a vergonha, toda a dor de ser homem. Então, essa passagem, meus irmãos, ela nos lembra, nós somos essa multidão, uma multidão de enfermos, todos nós temos as nossas crises, as nossas doenças, mas tenhamos esperança. Um dia nós seremos restaurados e um dia nós teremos um corpo perfeito. Deus seja louvado por isso. Amém. Vamos orar, meus irmãos, para encerrar o nosso culto. Ó Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, a Tua palavra que nos aponta que nós temos um Salvador,
O Senhor encarnou, o Senhor sabe o que é a natureza humana, o Senhor sabe que somos pó, mas além de nos dar o perdão, Senhor, o Senhor nos promete e nos dará um novo corpo, um corpo eterno, um corpo onde a morte nunca mais terá poder. Nos ajude, Senhor, a ter essa esperança, nos ajude a não confiarmos tanto em nós mesmos, mas confiar no Senhor, na sua graça, na sua misericórdia. Cura, Senhor, as nossas enfermidades e aquelas que o Senhor, pelo teu propósito, não cura. Nos ajude a andar em sabedoria, a andar em gratidão, não sermos murmuradores, mas termos contentamento, Senhor. É isso que te pedimos. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, teremos um pós-úde, irmãos, e depois breves avisos. Encerramos aqui, irmãos, nosso culto solene, culto público. São todos de casa, os irmãos, então é uma alegria tê-los conosco. Breves avisos, irmãos. Nossa agenda, domingo, 9 horas, nosso culto, 10h30, nossa escola dominical, e às 10 horas, nosso café. Quarta-feira, estudo e oração. Nós estamos terminando o livro de Eclesiastes, e provavelmente o próximo livro será o livro de Romanos. É um tratado teológico, então muita coisa importante. O reverendo Hamilton, orar por isso. O reverendo Hamilton, agora às 5 da manhã, ele embarcou para Manaus, foi como delegado à Igreja Presbiteriana de 4 em 4 anos, irmãos. Todos os representantes do país inteiro se reúnem. Então, uma semana o reverendo Hamilton vai estar lá em Manaus para tratarem de documentos, de polêmicas na igreja. Então, vamos orar, os irmãos que puderem jejuar, para Deus preservar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Existem muitos documentos difíceis, algumas coisas que são contrárias à nossa herança, à nossa fé reformada. A Igreja Presbiteriana, ela sofre muitas tentações, muitas coisas que não são bíblicas. Então, estejamos orando por isso, pelo reverendo Hamilton, pela viagem dele, pela reunião que termina domingo que vem, o nosso almoço, nosso junta-panelas, que é sempre no primeiro domingo, que seria domingo que vem, vai ser transferido para o segundo domingo. E a ceia também. O reverendo Hamilton estará aqui no segundo domingo de agosto. Ok? Então, acredito que são esses os avisos. Deus abençoe, irmãos. O nosso EBD hoje vai ser... Nós vamos terminar a questão da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a inspiração da Escritura. O que esse termo quer dizer, inspiração? Como que Deus inspirou os escritores? Então, os irmãos que puderem ficar, vamos tomar um café e logo após voltaremos 10h30. Deus abençoe a todos.